E aí, eu sou o Léo e, bom, Eiichiro Oda. Eiichiro Oda. Conhecido como gênio do gênero de Shonen por causa do nosso queridinho mangá One Piece, ele é reconhecido pela sua capacidade bizarra de criar um roteiro de uma história por mais de 26 anos, fazendo ligações entre o início, meio e o fim, por mais de 1090 capítulos e continuando. Muitos de nós leitores o conhecemos pela sua história e aquilo que ele nos conta no mangá. Mas e se eu te contasse que a trajetória dele afeta diretamente o mangá de One Piece desde o primeiro capítulo até o atual? A história que esse homem viveu desde antes da publicação de One Piece até agora vai afetar completamente o mangá que você tá lendo. Sobre esse autor e sobre esse mangá, nem tudo é o que parece ser. Certo, do início. Tudo começa antes do ano de 1996, quando um jovem mangaka começa a trabalhar no escritório de Nobuhiro Atsuki, autor, roteirista e desenhista do mangá Rurouni Kenshin, Samurai X. Ele começa a trabalhar como aprendiz e assistente e esse era Eiichiro Oda. Crescendo e aprendendo sobre as publicações, alguns anos depois, acontece que com vontade de ter a sua própria publicação, o jovem assistente começa a escrever os seus one-shots. One-shots na cultura dos mangás são histórias rápidas e curtas, geralmente utilizadas como um currículo ou portfólio de apresentação para empresas que distribuem mangás no Japão. Algumas dessas histórias atualmente podemos encontrar em publicações especiais em coletâneas, e o mais famoso deles é o Wanted. Alguns dos leitores com certeza devem ter na sua prateleira. Só que de qualquer maneira, no ano de 1996, guarde bem essa data, ele vinha um one shot para Weekly Shonen Jump, e dessa vez ele chama a atenção dos responsáveis da empresa, muito diferente do que aconteceu com suas antigas histórias. Esse one shot tinha como título Romance Dawn, o romance do amanhecer, e é nesse momento que nasce Luffy do Chapéu de Palha e a história do Eiichiro Oda muda completamente. Muitos de nós leitores já conhecemos esse Romance Dawn. Na história, que se parece muito com o primeiro capítulo do mangá atual One Piece, Luffy está com seu avô Garp, que nessa história é um pirata. Seu avô é responsável por fazer Luffy comer a fruta acidentalmente, fruta essa roubada de um navio inimigo, assim como o próprio Garp diz. Garp também diz que essa fruta é conhecida como a Fruta dos Sonhos, que valia 5 bilhões de berries. Atualmente, esse é o preço da cabeça do rei dos piratas no mangá de One Piece. Prometendo a seu neto que ele poderia ser um pirata como ele, o avô deixa o seu chapéu de palha com o garoto. Mais tarde, quando Luffy parte em viagem, descobrimos que seu sonho é ser um Peaceman, um tipo de pirata fascinado por aventuras e diversão, diferente daqueles que só querem riquezas e poder, esses conhecidos como Morganers. E assim, a história continuaria a partir desse capítulo. Essa história fez com que os editores se apaixonassem pelo personagem do Luffy, só que um ano depois, Eiichiro Oda muda completamente o início da sua história e One Piece começa a ser publicado. Essa história corre até hoje e todos lemos ela. Essa é a história de One Piece que conhecemos. Mas volte um pouco no vídeo e você vai notar que eu disse, no ano de 1996 ele envia mais um desses one shots, e depois eu disse que muitos de nós conhecemos esse Romance Dawn. Então, afinal de contas, que histórias eram essas e o que exatamente teria acontecido com elas? Bom, é natural que todas elas não foram publicadas e não se tornaram mangás publicados. Elas não foram aceitas e não receberam um ok pela Shonen Jump. Mas o que aconteceu e o que continha nesses curtos capítulos com poucas páginas que podem afetar o Eiichiro Oda e One Piece até hoje? E mais, por que diabos ele mudou completamente o nome, o começo da história e até o sonho do Luffy? Pesquisando a fundo sobre essa história e a vida desse autor, eu me surpreendi com tudo que eu li e com o que eu encontrei. Fruta de 5 bilhões de berries, a fruta dos sonhos, roubada de um navio inimigo, o sonho do Luffy era a paz e a aventura, tudo isso antes do ano de 1997, e tudo isso a gente tá vendo se realizar hoje no mangá de One Piece. Você já viu essas falas, você já viu esses eventos em One Piece, mas atualmente, o Oda já tinha essa ideia desde antes de 1997. Mas mesmo me surpreendendo com isso, sobre como isso afetou a transformação do Luffy atual no mangá que pegou todo mundo de surpresa, nada me deixou tão surpreso quanto essa declaração, encontrada na primeira versão do posteriormente publicado Romance Dawn, no ano de 1996. Abre aspas. E então, esse é o mangá que eu desenhei para demonstrar a minha vontade de transformá-lo em uma série. Pra dizer a verdade, eu também desenhei outro Romance Dawn antes desse, mas por culpa do limite de páginas, eu não consegui fazer muita coisa. Eu não coloquei o primeiro que eu fiz porque ele era mais um protótipo de One Piece, por assim dizer. Digo, eu usei muitas coisas daquele one shot para desenhar o One Piece, então eu optei por colocar aqui algo um pouco diferente. Esse Romance Dawn. Eu vou compartilhar sobre o outro Romance Dawn antes de One Piece no futuro, ou algo assim quando a hora chegar. Fecha aspas. Em primeiro lugar,
Que Romance Down é esse? Em teoria a gente não sabe, pois todos os RD que foram publicados, nenhum foi nomeado como esse. Posteriormente, alguns anos depois, Eiichiro Oda publicou um compilado dessas histórias antigas, com um outro Romance Down. Nesse, a história é mais semelhante com o capítulo 1 de One Piece, sendo esse Romance Down conhecido como capítulo 0. Os outros one-shots também vieram acompanhados dessa publicação, e graças a essas histórias e a essas declarações, podemos dizer que descobrimos exatamente como o Oda escreveu, escreve e vai escrever One Piece até o final. E eu vou expor tudo nesse vídeo aqui. Ok, independente de qual das versões de Romance Down estamos falando, o autor sempre manteve três premissas principais: a fruta, o sonho e o tesouro, que também coincidem com o mangá de One Piece. Em primeiro lugar, a fruta. Em todas as versões de Romance Down e no próprio One Piece, Luffy sempre come uma fruta acidentalmente das mãos do seu mentor, avô ou amigo, no caso Shanks ou Garp. Acontece que, diferente de One Piece, a ideia inicial era introduzir a Gomu como a fruta dos sonhos e fazer essa fruta ter o valor de 5 bilhões de berries. Detalhe, como eu já falei anteriormente, 5 bilhões de berries é o valor da cabeça do Gold Roger, o homem que encontrou o tesouro One Piece. Acontece que nesse ponto, ele resolveu esconder essa informação no primeiro capítulo e essa menção simplesmente não aparece. Ela surge apenas nas versões originais de Romance Down. Em One Piece, a gente só descobriu o evento do roubo da fruta e a sua verdadeira origem, e também sobre o Nick, é claro, em Wano, e isso mais de 23 anos de publicação. Só que essas primeiras versões do comentário sobre a fruta, de ser a fruta dos sonhos e a sua recompensa, já existem desde o ano de 1996. E tomando como partida esse fato de que o Oda já tinha colocado essa fala do Garp mesmo antes da publicação de One Piece, assumimos que sim, esse era o planejamento dele. Em segundo lugar, nós temos o sonho. Assim como a fruta, a primeira ideia do sonho do Luffy surge em Romance Down, porém muito diferente do que é em One Piece. Em One Piece, o Luffy quer ser rei dos piratas, encontrar One Piece e tomar o antigo trono, por assim dizer, de Gold Roger. Só que em Romance Down é totalmente diferente. A ideia principal do Oda era a seguinte: Luffy tinha o sonho de ser um Peaceman. Esse era um termo utilizado para piratas como seu avô Garp ou seu amigo Shanks em outras versões. Existem dois tipos de piratas nessa história: os Morganers, como eu já falei, piratas que só buscavam saquear, pilhar e juntar riquezas, e os Peacemans, que seria o que o Luffy queria ser, piratas que só buscavam aventuras e são amantes do mar, buscando alegria por onde quer que passam. Quando se trata de One Piece, essas nomenclaturas não existem, elas simplesmente não aparecem e não são mencionadas, porém, elas são muito mais presentes do que qualquer outro conceito ou qualquer outro nome já criado pelo Oda. Em nenhum momento você vê o Luffy ser chamado de Peaceman, ou muito menos o Shanks ou o próprio Roger. Só que esses piratas que eu dei o exemplo têm o exato tipo de nomenclatura que um Peaceman poderia ter. Eles representam exatamente o que era a ideia do Peaceman na cabeça do Oda. E piratas como Barba Negra, Kaido e outros piratas que a gente vê no mangá de One Piece representam os Morganers, que querem mais riquezas e poder. E esse conflito é tão verdadeiro que esse é o norte que baseia a batalha entre Kaido e Luffy atualmente no arco de Wano. Luffy deseja um mundo onde todos têm a paz e podem comer livremente, e o Kaido ansiava por um mundo de guerra, pilhagem e poder, onde aqueles que eram os mais fortes eram os vencedores. E óbvio, se a gente voltar todos os arcos em retrospectiva, a gente vai ver a mesma coisa, desde a batalha do Luffy contra o Crocodile, contra o Doflamingo e por aí vai. Em terceiro lugar, e outro conceito muito importante, é o tesouro. Em Romance Down, Luffy em nenhum momento quer ir atrás do tesouro, e sequer menciona querer ser o rei dos piratas. O mangá começaria com Luffy buscando a sua própria aventura, e não uma caçada pelo tesouro escondido. Eiichiro Oda tinha uma outra ideia pro seu mangá, isso porque para ele, em sua escrita, e pro Luffy de Romance Down, tesouros são subjetivos, eles são imateriais. Prestem muita atenção nisso, porque esse conceito vai ser muito importante para esse vídeo e pro final dele. O Garp, em Romance Down, diz o seguinte, abre aspas: um tesouro de verdade não é um imenso diamante, nem ouro, nem prata, nem corais ou pérolas. Um dia você vai entender. Fecha aspas. E seguido de uma grande risada, é nesse momento que o Luffy recebe o chapéu de palha do seu avô e tem o desejo de começar a sua aventura. Nesse momento, a gente descobre que o chapéu de palha é o maior tesouro da vida do Luffy. E esse é o ponto mais crítico quando se trata daquilo que a gente vai descobrir em One Piece. E é aquilo que a gente pode usar para entender o que vai ser o tesouro, se ele é real ou subjetivo. Mas de qualquer maneira, guardem bem essa fala porque eu vou usar ela mais à frente no vídeo. Para todos os efeitos, a gente tem esses três pilares estabelecidos. Seja em Romance Down ou em One Piece, Eiichiro Oda queria uma história baseada em uma fruta capaz de dar um poder ridículo dos sonhos, um pirata que buscava aventura acima de riquezas e um tesouro subjetivo e imaterial no qual a gente ainda não conhece.
Coincidentemente, observem como essa estrutura segue o mangá. Abre aspas. Existem 3 coisas que não podem ser impedidas: o sonho dos homens, na figura do Luffy e dos seus sonhos, o passar do tempo, representado na fruta que fugiu por séculos até cair nas mãos dele, e o propósito herdado, o propósito que fez o tesouro desconhecido e imaterial passar a existir. Entendem como isso é crucial pra gente entender o mangá de One Piece? Em One Piece, essas coisas não têm nome, elas não têm nomenclatura. Pismens não existem, aparentemente. A fruta só foi conhecida como fruta do Nika agora, mas já era um conceito criado antes. E One Piece é um tesouro aparentemente subjetivo ou imaterial. Aparentemente sim, ele pode ser um objeto, mas é algo que representa um sonho que é imaterial e muito maior. Em certo momento desse vídeo, voltaremos ao Romance Dawn. E vamos chegar à conclusão do que é o Romance Dawn que o Oda ainda vai contar, aquilo que a gente não conhece sobre a história que ele tinha em mente. Mas agora precisamos ver algo ainda mais relevante para aquilo que estamos lendo no mangá atual e que vai nos guiar até o último capítulo dessa história, os demais one-shots que estão no especial Wanted. Pode não parecer, mas esse compilado de histórias afeta e vão afetar o mangá de One Piece de tal forma que, entendendo cada um deles, podemos saber exatamente quais serão os eventos finais da história do Chapéu de Palha e entender exatamente como funciona a mente do Oda. Dos one-shots, eu escolhi os mais relevantes para entendermos tudo isso: a história do samurai, o monge, o garoto e o caderno do destino e, claro, o primeiro, entre muitas aspas, Romance Dawn. Em um certo livro que li uns tempos atrás, eu vi uma frase muito interessante que dizia o seguinte: a maior arma contra o seu inimigo é conhecê-lo. Se entendermos como esse autor escreve, vamos entender qual vai ser o seu objetivo com essa história. A história do samurai. Ryuma dispensa apresentações. Das histórias que o Oda não contou, essa é certamente a mais famosa. Ryuma não só foi usado dentro do mangá de One Piece, e a sua lenda foi canonizada e ele se tornou um personagem canon dentro da história. Oda gostava tanto dessa história, e graças à sua influência com seu antigo mestre, o autor de Samurai X, ele acabou dando vida ao personagem no seu mangá, já publicado One Piece. Em One Piece, ouvimos no país de Wano que Ryuma foi um samurai lendário, conhecido como o Deus da Espada, responsável por salvar a capital das flores de um enorme dragão. Com o tempo, acabamos descobrindo que esse personagem era da linhagem Shimotsuki, que aparentemente tem um parentesco com o Zoro, já que, de acordo com o próprio Oda, eles são a cara de um e focinho do outro. A história do seu one shot realmente era essa, mas em termos diferentes. A história do Ryuma original é contada no One Shot Monsters. Resumidamente, a história de Ryuma chegando a um vilarejo pacato que um dia foi atacado por um dragão. Um espadachim famoso, que sim, é a primeira versão existente do Mihawk, aparece e ele era o responsável por ter salvo esse vilarejo do dragão anos atrás. Ele acaba esbarrando com a sua bainha na bainha do Ryuma. Então o samurai se levanta e desafia o espadachim pro duelo, mas ele é praticamente derrotado. A história vai se desenrolando e outro espadachim que aparece naquele vilarejo finge ter sido atacado por Ryuma e soa o chifre do dragão, artefato aparentemente mágico que podia chamar um dragão para atacar o vilarejo. Ryuma e aquela garota, que coincidentemente foi salva no primeiro ataque do dragão e ela foi salva pelo espadachim, descobrem que na verdade aquilo tudo era uma farsa para conseguir as riquezas das pessoas daquele lugar. Ryuma então derrota o lendário espadachim farsante e o seu comparsa. O dragão ataca o vilarejo, mas em uma página dupla insana, Ryuma arranca a cabeça do dragão, salvando aquele lugar. Você inclusive já viu essa cena exatamente igual 2 ou 3 vezes no mangá de One Piece. Impressionante, não é? Essa história é o principal exemplo de como temos a influência daquilo que o Oda escreveu antes de 1997 para o mangá de One Piece. A primeira derrota do Zoro, que é tipo essa, a aparência do Mihawk, a história do dragão e outro detalhe que aparece nessa história e que também aparece em One Piece. Mas além de ser uma prova clara daquilo que o Oda já planejava desde o início, o que mais tem dentro dessa história? Surpreendentemente, esse pequeno one shot, por mais que pareça, não se trata do Zoro, mas sim do espírito de guerreiro que o Oda planejava pro Luffy e pro Nika. Parem um segundo e observem comigo a estrutura dessa história. Eu vou ler pra vocês. Um forasteiro chega em um vilarejo desconhecido pra ele. Ele faz amizade com uma pessoa que tinha um passado traumático com aquele lugar. Ele encontra uma pessoa que aparentemente era um herói para aquelas pessoas. Na verdade, esse tal herói era um farsante. Ele descobre essa verdade e, herdando a vontade da pessoa que conheceu naquele lugar, ele protege esse lugar, enfrenta o verdadeiro vilão e liberta todas aquelas pessoas. Eu escolhi nesse trecho não usar o nome dos personagens e sequer utilizar os detalhes que tem nesse one shot. Isso para que vocês percebam que eu literalmente acabei de escrever qualquer sinopse de qualquer arco do mangá de One Piece. Isso sempre acontece com o Luffy. Se você voltar um minuto nesse vídeo, novamente escutando essa descrição, você consegue encaixar ela em literalmente qualquer arco.
Só que o que o Oda trata explicitamente em Monsters é a ideia de que um guerreiro de verdade existe. Quando Ryuma sai daquela cidade, ele libertou todos eles da mentira daquele falso herói. Ele protegeu todos eles da ameaça de um dragão. Nesse momento, todos o reconhecem como um samurai que leva a alma de um verdadeiro guerreiro. E o próprio Ryuma diz a seguinte frase, abre aspas, uma batalha não é medida pela fama que você ganha, mas sim pelo que você protegeu. Entendem o que eu quero dizer? Eiichiro Oda, em 1995, aparentemente, já havia deixado a explicação do que é o Nika e por que ele é chamado guerreiro. Se a gente para pra analisar, Nika era um libertador, certo? Mas por que chamá-lo de guerreiro? Não existe nenhuma razão aparente para chamar o Nika, que era do passado, como um guerreiro. Só que esse é o propósito. Ele lutava por aqueles que ele queria proteger e pelo sonho que queria alcançar. E é exatamente assim que funciona todos os arcos de mangá de One Piece. O Luffy fazendo amigos, herdando a chama do propósito deles ou seu passado e libertando eles partindo daquele lugar logo em seguida. Entende como funciona a mente do Oda a respeito do termo guerreiro e herói que o Luffy sempre tenta evitar? Isso vai fazer muito mais sentido quando avançarmos a história que estamos contando aqui. Agora eu quero mostrar pra vocês uma história muito pouco conhecida. Da coletânea dos One Shots, é a que menos eu vejo alguém mencionar. E sinceramente pra mim, ela é uma das mais importantes. Ela tá muito mais presente no mangá de One Piece do que vocês imaginam. Essa história é Ikki Toko, a história do monge. Essa é uma história bem mais curta do que Monsters, mas que tem 3 potenciais fortíssimos dentro do mangá. Amizade, propósito herdado e o amanhecer. Ah, e o Usopp também. E não, eu não tô exagerando quando eu falo isso. A história é a seguinte: um certo monge saiu em uma jornada para exterminar monstros e para encontrar o seu antigo mestre que havia desaparecido já tinha 5 anos. À tarde, ele encontra um monstro e acaba fugindo com medo. Chegando à noite, ele procurou um vilarejo para descansar. Porém, as pessoas daquele vilarejo suplicaram para ele para que ele matasse um certo monstro canibal que estava vivendo nos arredores daquele lugar. Porém, esse monge era um covarde. Esse monge acaba encontrando-se com uma divindade protetora de um templo que usava uma máscara para assustar os humanos. Enquanto eles conversam, ele descobre que a tal divindade tinha um amigo que ele sente muita falta, mas esse amigo desapareceu. O monge então também descobre que a divindade usava aquela máscara para assustar os humanos, só que não era a divindade que o havia assustado mais cedo à tarde. O canibal realmente existia, aquele monstro existia, mas ele era covarde demais para enfrentar o monstro e acaba fugindo do templo da divindade. Só que ele faz isso à noite. E bom, essa fuga dele com medo me lembra um certo atirador. Acontece que, nessa fuga, o monstro o ataca e o derrota com facilidade. O tal canibal conta que devorou um monge e que odeia monges por isso. E esse era o antigo mestre do monge que nós conhecemos. Nesse momento, a divindade aparece e descobrimos que o antigo monge e o mestre do monge Ikki eram a mesma pessoa. Enfurecido, Ikki acaba usando a espada da divindade e mata o canibal, libertando assim o vilarejo e cumprindo o propósito que herdou do seu mestre. E assim, temos um lindo amanhecer. O sol volta àquele lugar e ele parte em sua jornada, tornando-se conhecido, um monge, mas que carregava uma espada. Eu acho que a esse ponto fica muito claro o que a gente tem aqui. O monge herda um propósito do passado pelo seu antigo mestre, partindo anos após ele, numa noite escura que representava a prisão daquele povo e de uma divindade, ele liberta a todos, o sol renasce sobre aquele lugar, trazendo de volta a memória da amizade do seu mestre e da divindade. Isso é aquilo que também encontramos no mangá de One Piece. Curiosamente, observem essa declaração deixada pelo Oda nessa história. Abre aspas. Um mangá sobre monges. Eu senti uma vontade enorme de desenhar um mangá sobre um monge guerreiro. Monges são mensageiros da justiça e têm como seus inimigos aqueles que querem corromper esse mundo. Por isso, eu os achava verdadeiros heróis. Eu não tinha nada em mente. A única coisa que eu pensei foi, um monge guerreiro parece ser legal. E eu comecei a desenhar. O universo como um todo. O movimento natural da luta do sol e da lua em um dia é realmente poderoso o bastante para tocar o coração das pessoas. Eu adoro cenas chamativas, mas também adoro paisagens. Eu acho que eu vou passar a usar isso de agora em diante. Fecha aspas. Existe algo ainda mais profundo nessa declaração do Oda. Se você nos conhece e conhece esse canal, provavelmente conhece o vídeo Eiichiro Oda Não Pode Ver Esse Vídeo. Inclusive, se você não conhece, eu recomendo muito que assista. Lá, nós mostramos como a lua e o sol são pilares para o mangá de One Piece, seja na construção dos personagens, simbologias, histórias do século perdido e até mesmo a passagem do tempo no mangá. Isso porque as fases da lua afetam cada arco e como eles vão aparecer futuramente. Amanhecer é a palavra mais forte quando se trata de One Piece. Romance Dawn é literalmente o romance do amanhecer, e era a história que originou o mangá de One Piece. E sendo subjetivo ou não, isso é o que todos estamos esperando desde que o Luffy pegou aquele maldito bote e saiu da Ilha Dawn. Sim, até mesmo a ilha do Luffy se chama Amanhecer. Só que não só nós, os próprios personagens esperam um certo amanhecer no mangá de One Piece.
De todo modo, todo o universo desse mangá gira em torno do Sol e da Lua. Mas o que mais me surpreendeu e o que eu quero expor aqui é como esse pequeno fragmento de história consegue passar exatamente a visão do Oda sobre tudo que nós estamos lendo. Uma história antiga, de alguém que deixou um propósito pro futuro, uma amizade que se perdeu pelo tempo, inclusive originando Sakeji Binks e a música da despedida, mas que no futuro teria o brilho do Sol novamente. Indiretamente, metaforicamente falando, a divindade representava a noite e a lua, já que mesmo sabendo do monstro, assumia a máscara para assustar as outras pessoas. Mas o monge herdou o propósito do seu antigo amigo e o fez abrir os seus olhos, fazendo o sol brilhar naquele lugar de novo. Isso aqui é o que vemos em One Piece, seja no macro da história ou no micro. O impressionante aqui também é que vemos o reflexo e esse eco dessa pequena história em diversos personagens: Calgara e Noland, Roger e Barba Branca e até mesmo Inuarashi e Nekomamushi. Esses personagens carregam a simbologia dos rivais e guerreiros que lutavam entre si, mas tinham laços de amizade profundos, tais quais o Sol e a Lua. Eles carregam duas armas específicas, sendo elas as lanças e as espadas. O que nos resta saber é quem foi o amigo de Joy Boy. Joy Boy e Nika eram a mesma pessoa? De qualquer maneira, observem como nessa história do monge, o monge carrega um bastão que parece uma lança e a divindade carrega uma espada. Curiosamente, essas são as armas empunhadas por Nika na primeira aparição dele. Para todos os efeitos, o nosso monge é o Luffy, que herdou o propósito disso. Ele está prestes a cumprir a promessa do Roger e do Barba Branca sobre One Piece, cumpriu a promessa do Noland e do Calgara, esses que tiveram diversas cenas na lua e no sol, no pôr do sol, e assim como o monge e a divindade, eles eram amigos que deixaram sua amizade pro futuro. O Luffy até mesmo herdou a chama dos Minks e os libertou. E aqui, tudo nos leva a acreditar que o amanhecer, além de um grande sonho passado do mundo de One Piece pra frente, poderia ser uma promessa de uma antiga amizade. Tal qual Brook e Laboon, tal qual os dois amigos que se despediram em Sakeji Binks, e por aí vai. Mas afinal de contas, precisamos entender o que é esse romance, e por que a história antiga se chamava Romance Dawn e por que o amanhecer é tão forte aqui. Assim como curiosamente o descendente do Noland disse no mangá de One Piece, romance é uma palavra muito forte, e essa palavra interessou até mesmo o próprio Luffy. Agora vamos trilhar o caminho até o amanhecer, e aqui expor o possível grande final do mangá de One Piece, expondo aquilo que o Oda escreveu e que ele vai escrever. Em primeiro lugar, eu quero que você quebre o conceito de aventura que existe na sua mente como leitor de One Piece. Tudo o que está acontecendo no mangá é fruto de um possível destino pelo qual o Oda já preparou o Luffy. E eu não tô falando da sua escrita, mas sim o destino do próprio personagem. Eu sei, isso parece difícil de acreditar, mas é expondo o Oda que a gente vai entender isso. Agora, eu vou lhes contar a história do garoto e do caderno do destino. E esse é o momento mais importante desse vídeo, porque aqui a gente vai desconstruir o mangá de One Piece. Para aqueles que conhecem bem o Oda, sabem que mesmo sendo um dos maiores mangakas da sua geração, raramente ele fala a respeito. De certa forma, ele mantém uma certa humildade aparente para nós leitores. Mas existe uma história que ele não pensou duas vezes em chamar de obra-prima. Comentário que ele nunca fez nem mesmo sobre One Piece, que já é publicado há mais de 26 anos. Essa história é chamada O Presente de Deus para o Futuro. Abre aspas. Um mangá sobre destino. Esse é o primeiro mangá que eu desenhei com enredo na cabeça. Mesmo agora, quando eu releio, acho que é uma obra-prima. Ficou realmente muito boa. De qualquer forma, eu desenhei esse mangá pensando que queria desenhar uma demolição de prédios. Enfim, fecha aspas. Como eu disse, esse é um dos momentos mais importantes desse vídeo. É hora da gente desconstruir o One Piece que você conhece. Primeiramente, eu já quero quebrar o conceito de aventura que existe na sua mente como leitor. Tudo que tá acontecendo no mangá é fruto do destino pelo qual o Oda já preparou o Luffy. E eu não tô falando da sua escrita, mas sim do destino do próprio personagem. A questão é a seguinte: eu já levantei a ideia de que tudo que o Oda escreveu antes do ano de 1997 foi relevante e continua sendo constantemente usado dentro de One Piece. Então por que com essa história seria diferente? Nesse one shot, o Oda conta uma história curiosa sobre um jovem que desafiou a mão de Deus. Basicamente, esse jovem era um ladrão e batedor de carteira. Deus então decide pôr um fim na vida dele, já que ele não conseguiria fazer nada bom para a humanidade. O tal Deus tem um caderno do destino, onde ele escreve com sua caneta do destino o que vai acontecer, e isso acontece inevitavelmente. O Deus genial, entre aspas, que o Oda criou, escreve em seu caderno o seguinte: um meteoro vai atingir a casa de Bran, nome do personagem principal. Acontece que o gênio escreve Branchi, que é o nome na verdade de um grande departamento de lojas, e isso vai matar milhares de pessoas inocentes. Desesperado, o tal Deus desce à terra e entrega um caderno com alguns escritos pro Bran, e ele começa a ver que tudo que tá escrito naquele caderno acontece. Inevitavelmente, mesmo que ele tente fugir, ele não consegue mudar absolutamente nada. E é então que ele lê sobre o meteoro que vai atingir a Branchi. Isso vai acontecer em um horário específico, às
4h44. As horas se passam e Bran não sabe o que fazer, afinal ninguém acreditaria nisso. O tal Deus aparece pra ele e eles começam a conversar. E a questão aqui é a seguinte: nada pode ser mudado no caderno, nem pode ser escrito por Bran, apenas por Deus, afinal é ele quem possui a caneta do destino. Deus conta que queria matar Bran, mas ele vai dar mais uma chance pra ele. Só que aqui acontece um diálogo muito interessante. A ideia é que apenas ele poderia pagar isso, certo? Afinal ele é Deus, o Todo-Poderoso. Só que ele perdeu a borracha capaz de apagar o destino. Isso vai ser muito importante, guarde muito bem isso. Bran, depois dessa conversa, rouba uma arma e ameaça todos que estão dentro do prédio e tenta colocar todos eles pra fora. Quando ele tenta falar sobre o meteorito, obviamente dão risada na cara dele. Então ele ameaça todo mundo com uma bomba, ficando apenas ele dentro daquele edifício. Todos lá fora acabam descobrindo esse seu tal plano e mais uma vez dão risada. Só que é claro que tem uma criança sozinha dentro do prédio segundos finais antes do meteoro cair. Bran, desesperado, sobe pra salvar a criança e ele consegue pegá-la, mas graças aos 3 segundos que lhe restavam, ele pula do prédio com a criança sem pensar duas vezes. Só que ele acaba caindo no chão, são e salvos, sem nenhuma explicação. Todos que estão lá acabam vendo que ele fala a verdade, já que o meteoro realmente cai no prédio. Todos são salvos, Bran ganha sua segunda chance e assim acaba sua história. No final temos 2 páginas. Vemos Deus conversando com o seu anjo e comemorando que Bran conseguiu salvar a todos. Mas lembra que o Bran era um batedor de carteira? Pois é, ele havia roubado a caneta do destino no momento da conversa que ele tava com Deus e ele acaba escrevendo que salvaria todo mundo e que ainda cairia do prédio sem nenhum dano. E na última página ele até escreve: toma essa, Deus. Vale enfatizar que essa é a história no qual Oda chamou da sua obra-prima. E sinceramente, mesmo para uma história bem curta, é um show de narrativa. Mas vamos aonde queremos chegar. Por que isso vai desconstruir o mangá de One Piece? Eu quero que vocês percebam que essa história do Bran é na verdade a base do enredo do mangá de One Piece. Muitos de nós já percebemos, mas vamos ser bem claros aqui. Simplesmente não existe essa ideia de que a aventura do Luffy é fruto da sua própria vontade ou da sua sorte. Luffy nasce no momento exato em que Poseidon nasce, cumprindo a profecia dos Reis dos Mares. Neto do herói da marinha, filho do maior revolucionário do mundo, amigo e herdeiro do propósito de Shanks, antigo aprendiz de Roger e que agora possui o chapéu de palha do antigo Rei dos Piratas. Ele tem sangue dos D, ele disse as mesmas palavras que o Rei dos Piratas, foi treinado pelo braço direito dele, comeu a fruta dos sonhos, que se revelaria a fruta do Joy Boy no futuro. E você pode até pensar: ah, mas o Luffy é o protagonista de Shonen, é óbvio e é natural que isso vai acontecer com ele. Ok, só que vamos falar em números. Não é só que o Luffy tem tudo isso ao seu lado, ele nasce no momento exato de muitas coisas profetizadas aqui. Além do seu nascimento como soberano pelos Reis dos Mares, ele nasce entre 800 e 900 anos, escrito para o dia que o mundo iria virar de cabeça para baixo. Oden data até os 20 anos do dia que eles encontraram One Piece, o momento que o Joy Boy retornaria para o ano. Ou seja, sempre houve uma data fixa para isso acontecer e adivinha só, aconteceu exatamente isso que havia sido profetizado. Joy Boy volta e liberta o ano nos exatos 20 anos. A gente tem uma evidência disso nos próprios capítulos atuais. Kuma sabia exatamente quem era Nick Joy Boy e ele esperava ansiosamente pela sua aparição. Onde muitos leitores choraram achando que foi um dos momentos mais traumáticos da vida do Luffy, aquilo foi na verdade um plano para salvá-lo e fazer com que ele chegasse no tempo certo no novo mundo, o plano que Kuma teve de separar ele em Sabaody. Já parou pra pensar por um segundo que se Kuma não tivesse separado o bando do Chapéu de Palha, eles chegariam 18 anos após Oden e Roger e não nos 20 anos certos? Aqui, além de outras milhares de provas e evidências, deixa bem claro que sim, toda a jornada do Luffy parece ser perfeitamente escrita. Em certo capítulo, quando o Luffy parte do East Blue, aquele velho da sua vila diz isso: isso é mesmo um sonho ou uma obra do destino? Agora olha pra aparência desse velho, ele não lembra alguém, exatamente o deus da história do Bran. Dito isso, o que diabos vai acontecer com o Luffy até o fim de One Piece? A gente tem toda a história do Luffy agora desmistificada. Não existe nada que aconteceu na vida do Luffy que não pareça ter sido profetizado antes. Absolutamente nada. Até as passagens nas ilhas pareciam estar escritas. Ele seguiu o exato caminho que precisava seguir. Alabasta conhecendo Vivi e Robin, em Skype cumprindo a promessa que nem sabia do Knowledge do Calgara, Water 7, onde teve contato com um homem que possuía uma arma ancestral, na ilha onde o Kuma esteve e separou seu bando, enfim. Eu não sei se você percebeu, mas essa jornada na Grand Line foi contada exatamente como eu contei esse vídeo inteiro. Quer ver? Alabasta parece a história do guerreiro que liberta uma cidade e salva uma garota de um farsante, a história do Ryuma. Skype é uma história de Luffy herdando o sonho de uma amizade antiga, cumprindo seu propósito e trazendo ao amanhecer para essas pessoas e esses amigos, a história do monge e da divindade. E por fim, a separação no fim da Grand Line, onde o destino fez o seu trabalho e preparou o Luffy para o novo mundo, a história do Deus e Bran. Gostou disso? Bom, continuando aqui com a ideia do destino, precisamos entender mais a fundo a mente do Oda e por que isso é uma obra-prima. Vocês percebem que na história do Bran, ele muda o final com as próprias mãos? É basicamente como se ele estivesse desafiando Deus para que o destino fosse alterado e ele tivesse liberdade para seguir o seu próprio destino. No mangá do Chapéu de Palha, nós já temos a parte dessa história acontecendo exatamente igual. A gente só não viu o final dela ainda. Tudo já foi escrito e tá acontecendo com o Luffy letra por letra, como se ele estivesse naquele tal
o caderno do destino do deus da história do Bran. Só que tem um problema nisso tudo. Ao mesmo tempo que o Eiichiro Oda desde 1997 escreve tudo predestinado dessa forma, ele coloca o seu próprio protagonista dessa história com falas como: eu quero ser livre, eu não quero ser um rei conquistador e nem nada. E claro, o momento mais explícito que isso acontece é quando o capitão dos Chapéus de Palha, assim como o Bran em sua história, diz o seguinte, abre aspas, nós não vamos perguntar pra ele onde é que tá o tesouro escondido, nós não vamos nem mesmo perguntar se existe um tesouro ou não, eu não tenho certeza, mas todo mundo resolveu navegar arriscando suas vidas para procurar por isso. Se você perguntar qualquer coisa pra esse velho, qualquer coisa sobre isso agora, eu desistirei de ser um pirata, eu não quero uma aventura chata como essa. E ele continua dizendo o seguinte, eu não quero conquistar nada, eu só acho que a pessoa que possui a maior liberdade no oceano é o rei dos piratas. Fecha aspas. É isso que você tá vendo e que eu tô expondo aqui. Eiichiro Oda tá criando um mangá de One Piece a cada publicação e a cada dia que se passa, exatamente como seu one shot escrito na década de 90. Luffy, assim como o Bran, quer quebrar a ideia de um destino estabelecido, e a última coisa que ele deseja é uma aventura chata, onde ele já sabe a resposta e que tudo que ele viveu foi escrito pra ele. Entre aspas, já sabemos essa história do Bran e ela funciona quase como um spoiler do que tá acontecendo em One Piece. Então, se essa história é contada assim e é chamada como obra-prima, e se todos os one shots estão sendo usados dentro do mangá, por que essa história não seria usada? O conceito do destino ainda vai estar presente nesse vídeo. Por enquanto, precisamos colocar essa parte de lado para podermos falar sobre o tal primeiro Romance Dawn, a verdadeira história do que seria One Piece. A esse ponto, todos devem saber o que é Romance Dawn e quais as suas diferenças do mangá de One Piece. Em parte também porque eu já contei pra vocês no início do vídeo as principais diferenças. Só que precisamos entender o que estava na cabeça do Oda naquela época e as suas declarações sobre a obra que ele estava tentando publicar e escrever. Como eu disse, após a publicação de coletânea dos seus one-shots, ele deixou uma declaração sobre Romance Dawn, aquela que eu contei no início do vídeo. Não coloquei o primeiro que fiz porque ele era muito mais do que um protótipo de One Piece. Digo, usei muitas das coisas daquele one shot pra desenhar One Piece, então eu optei por colocar aqui algo um pouco diferente, esse Romance Dawn. Eu vou compartilhar o outro Romance Dawn em One Piece ou algo assim quando a hora chegar. O que sempre me chamou a atenção a respeito disso é que indiretamente ele disse que todos os conceitos existem no protótipo do que seria One Piece e que esses conceitos apareceriam em algum momento. Isso porque mesmo que tenham desaparecido do primeiro capítulo, seja por limite de páginas ou por escolha narrativa, esses conceitos precisam existir dentro da história que ele sonhou. Como eu já apresentei no início, a fruta do Nika já era algo planejado, afinal desde 1995 ele já havia criado a Gomu Gomu no Mi, e ela seria a fruta dos sonhos, valendo 5 bilhões de berries, e no futuro esse valor acabou até sendo usado para a recompensa do homem que descobriu o maior segredo do mundo do Luffy. E isso é tão evidente que na própria recompensa do Roger aparecem os números 5 e 6, que no jogo de sílabas japonês conhecido como Goroaze, uma técnica de se escrever charadas com sílabas de números, formam respectivamente Go e Mu, o nome conhecido da fruta, a Gomu Gomu no Mi, e a gente acaba depois descobrindo que essa fruta nem estava no livro das Akuma no Mi, era mais uma referência que o Oda estava deixando sobre os segredos de One Piece. Sendo esse um exemplo mais claro, é evidente que o Oda já planejava todos os conceitos que estamos vendo hoje. Outra declaração a respeito do início da história é muito relevante aqui. É de conhecimento popular que a ideia principal do Oda quando escreveu o Romance Dawn e posteriormente One Piece era fazer um mangá com mais ou menos 5 anos de publicação, tendo ali 100 capítulos, sendo essa história contando apenas o que seria Luffy vencendo os 4 Yonkou, assim chegando ao fim da sua jornada no que seria o final original da história. Isso casa com Romance Dawn. Vamos folhear as páginas das primeiras histórias do Chapéu de Palha ou quem ele foi no passado. Um dos romances é que Luffy estava no seu bote e parte em sua jornada. Ele acaba encontrando Annie, que queria tomar de volta a sua ave Balloon. Sim, é o nome da Laboon, só que escrito de maneira diferente. Em suas desventuras, eles ficam presos e Luffy conta o sonho de ser um Peaceman, tendo aqui também um flashback com Garp que eu contei no início desse vídeo. Luffy, como sempre, atende ao pedido do socorro de uma amiga dele e acaba salvando seu tesouro, seu pássaro Balloon, partindo na sua jornada ao final do capítulo, quando se lembrava que os verdadeiros tesouros não são riquezas. Esse é o Romance Dawn conhecido em Wanted, que já virou animação e que foi publicado na coletânea dos anos 2000. Acontece que existe uma versão de Romance Dawn muito mais interessante do que essa e muito pouco conhecida. É aqui nessa parte do roteiro que eu gosto de chamar de o início do fim. Vamos expor aquilo que o Oda está escondendo. O Romance Dawn que revela tudo o que o mangá de One Piece é. O verdadeiro Romance Dawn. Ok, vamos do início. A história já começa totalmente diferente. Luffy encontra um Drakkar de piratas. Drakkar é um navio típico da cultura nórdica usado pelos vikings no passado. Esse mesmo navio é desenhado anos depois para ser o navio do Shanks em One Piece. Luffy se depara com esse navio e vê sua bandeira, uma Jolly Roger, desenhada com uma lua crescente. Se você conhece esse canal,
canal sabe muito bem que só isso aqui, só o fato de ter uma lua já nos empolga bastante. Vamos ver mais uma das antigas declarações do Oda, mais precisamente encontrada no volume 1 de One Piece, entre um de seus capítulos. Abre aspas. Bandeira pirata, vamos falar um pouco sobre isso. A bandeira pirata é chamada de Jolly Roger e é um símbolo da morte. A origem do nome Jolly Roger é assustadora, não acha? Em francês, ela é chamada de Jolly Rouge e tem um significado de sangue. Também chamada de Le Jerry Rouge, tem um significado de felizes homens vermelhos, ou Old Roger, com o significado de demônio. Essa bandeira tem muitos significados. Fecha aspas. Com isso, nessa primeira página, é exatamente o que o Luffy diz. É uma Jolly Roger, o símbolo da morte. É definitivamente um navio pirata. E então, vemos que seu bote já tem 4 bandeiras. E aqui se entende que ele já venceu outros piratas e tomou suas bandeiras. O que é interessante disso é que a Jolly Roger dentro do mangá de One Piece acaba sendo conhecida como símbolo de liberdade dos piratas. Isso tanto para Luffy como para todos os piratas do mundo. E existe um orgulho para cada uma dessas bandeiras. Esse Luffy, esbanjando essas bandeiras, estava mostrando para todos os piratas que ele encontrasse quem era o mais livre. E isso é absurdamente revelador, porque quando o Luffy encontra a Silk, uma das primeiras versões da Nami, ela fala algo que quando eu li pesquisando para esse vídeo, eu fiquei perplexo. O Luffy diz o seguinte: existem 2 tipos de piratas e eu quero ser um Peaceman. Aqueles que saqueiam tudo e querem ter poder são os Morganers. Aqueles que exploram e roubam esses caras são os Peacemen, mas não é como se eu fosse um cara bonzinho por isso. Peaceman é traduzido literalmente para mantenedor da paz. Como eu havia falado no início do vídeo, já tínhamos 2 conceitos: Morganers, que são conquistadores, ladrões e piratas sanguinários que só querem poder e riqueza acima de tudo. Colocando em termos práticos, são pessoas como Kaido, Big Mom, Barba Negra e etc. Peacemen são piratas que querem aventuras e explorar os mistérios do mar. Acontece que nesse RD, e aqui eu vou chamar de versão 0 para que fique mais fácil de se entender de qual eu tô falando, os Peacemen, além de se aventurarem mar afora, eram responsáveis por manter a paz, roubando e explorando os Morganers que roubavam e pilhavam. Isso casa perfeitamente com a primeira página, quando Luffy aparece com diversas Jolly Rogers em seu navio. Isso encaixa perfeitamente aqui e dentro do mangá de One Piece é ainda mais evidente. Observem que todos os lugares que Luffy venceu um pirata e libertou um país, ele destruiu o sonho daquele pirata e tomou pra ele aquilo que aquele pirata havia possuído. Crocodile, Doflamingo, Moria, Arlong, Rod Jones, Kaido e por aí vai. Absolutamente todos os piratas que ele enfrentou. Assim como um cara bonzinho, entre aspas, ele deu a liberdade para aquelas pessoas agindo como um verdadeiro guerreiro, tal qual Ryuma, e trouxe o amanhecer como o monge que lemos nas histórias. E não pense que Luffy é bobo, ele sabe muito bem que ele faz isso e que ele acaba agindo como um cara bom, tanto que o próprio pediu o segredo em 1 ano para Yamato e Momonosuke. Então ele é um Peaceman em One Piece, e é isso que ele faz. Só que diferente de Romance Down, One Piece não deixa o termo Peaceman explícito. Note, existem piratas com que o Luffy faz amizade. Esses são aqueles que não buscam riqueza e poder, tal qual Shanks, Barba Branca e Rayleigh, representando seu antigo Capitão Roger. Ele consegue admiração e respeito de todos eles, porque usando esses 2 conceitos que eu falei como verdade, eles todos eram Peacemans assim como o Luffy. Em RD versão 0, o Oda deixa isso extremamente explícito. Lembra-se da declaração do Oda a respeito de One Piece originalmente ter em torno de 100 capítulos e 5 anos de publicação oficial, e que seria apenas uma história do Luffy derrubando os Yonkous? Observem os 4 Yonkous. Kaido representava o espírito de força e de luta do Luffy, um exímio guerreiro. Shanks o espírito livre e o amante do mar festeiro como ele é, basicamente o lado livre do Luffy que sempre quer uma festa e comida por aí. Barba Branca representava o espírito de um guerreiro nato, um guerreiro de libertação que colocava todos pro seu lado como um grande pai. E esse é o maior poder do mar que o Luffy se provou ser muito maior que ele. E por último temos a Big Mom, o sonho de que todos possam comer na mesma mesa em igualdade. O sonho de Luffy de fazer todos livres e comerem o quanto quiserem. E ainda é mais interessante no caso da Big Mom, porque quando ela está prestes a morrer, ela se pergunta: o que era o tesouro One Piece afinal de contas, Roger? Isso é minimamente curioso, não acha? Os 4 Yonkou representavam exatamente o espírito de Luffy e o que ele queria provar. Vencendo esses piratas, ele carregaria a Jolly Roger deles e mostraria quem é o homem mais livre dos mares, o rei dos piratas, exatamente o que casa com o mangá de One Piece. De verdade, tem como Oda negar uma coisa dessa? Isso que era um verdadeiro Peaceman, e isso é o que é um verdadeiro guerreiro na cabeça do Oda. Mas vamos seguindo porque agora as coisas ficam ainda mais interessantes. Shanks está nessa versão original, a versão mais antiga de RD, a versão 0. A prova de que essa versão é a mais antiga é pelo seguinte motivo: a história é a mesma, Luffy come a fruta por acidente e blá blá blá. Só que a prova de que essa é a versão 0 é porque a Gomu Gomu no Mi não tinha sequer aqueles desenhos circulares que aparecem no RD de Garp. E Shanks diz algo que, cara, julguem por vocês mesmos. Abre aspas. Essa fruta foi roubada do navio inimigo. Ela só nasce de 50 em 50 anos.
Considerando isso, a gente pode até pensar que as Akuma no Mi tinham um propósito totalmente diferente do que conhecemos do mangá de One Piece. Esse tempo poderia até representar o tempo da fuga de gerações, que aconteceu desde que o governo mundial perdeu a posse dessa fruta. Mas isso aqui vai ser um tema para um outro vídeo, não vou me prolongar muito nisso. A história continua, um tubarão acaba levando o braço do Shanks quando ele salva o Luffy, Luffy recebe o chapéu e tudo isso nós já conhecemos. Mas lembra-se daquela declaração do Oda? Eu vou usar coisas que estavam naquele Romance Down posteriormente. A prova dessa ser a versão mais antiga e original é Shanks e esse acontecimento. Mas vamos seguir. No fim da história, ele salva o vilarejo e também salva Silk, toma o seu tesouro que havia sido roubado de volta, derrota os piratas da Lua Crescente, toma sua Jolly Roger e parte, destruindo o sonho e tomando o tesouro daquele pirata. Aquilo que um Peaceman representa. Por fim, existe uma última página ainda mais interessante. Uma versão adulta de Luffy com uma tripulação enorme. O narrador termina dizendo o seguinte, abre aspas, o Luffy do Chapéu de Palha vai se tornar um homem famoso nesses mares. Um dia, bem cedo. Fecha aspas. Com tudo isso, podemos chegar às seguintes conclusões e entendermos, afinal de contas, o que é o mangá de One Piece de verdade. Todas essas histórias tinham um propósito e com o passar dos anos, os sonhos do Oda entraram na sua publicação oficial, One Piece. Cada estrutura do enredo, dos personagens, a forma como Oda contou sua história, todos esses one-shots nasceram e continuaram vivos dentro do mangá. E além de tudo isso, eles ainda nos contam como tudo vai terminar. Quando olhamos em retrospectiva, a história dos guerreiros como o monge do Ryuma vive na ideia de que Luffy é o guerreiro de libertação e na história do Nika. O destino no qual viveu Bran é exatamente aquilo que veremos com Luffy. E a ideia é simples e está explícita para nós. Como eu disse, vamos voltar ao destino para pôr um fim nessa história. Como eu já falei, tá claro e é fato que Luffy tá vivendo um destino selado e escrito para ele desde o dia que o Reino Antigo caiu, e também desde o dia que os poneglyphs foram entregues. Sinceramente, é impossível dizer que o Luffy tá ali por acaso ou por sorte. Isso posto, precisamos ver o que vai acontecer agora. Pensem no rei dos piratas Gold Roger e a sua aventura pelo mar. Observamos isso, vemos que Roger viveu um caminho totalmente diferente do Luffy. Por ter vivido na era de ouro dos piratas desse mundo, vamos colocar ele como um Peaceman, que lutava com outros piratas e tirava a riqueza e os sonhos deles para deixar a paz nos mares. Podemos dizer que Roger era um verdadeiro Peaceman. Acontece que Roger nunca viveu opressões como Luffy, até onde nós sabemos. Das ilhas que foram exploradas por Roger, nenhuma tinha um inimigo ou um pirata exercendo tirania sobre aquele lugar, exceto, é claro, pelo evento de God Valley. Logo, Roger nunca precisou enfrentar ninguém para ser livre ou para libertar ninguém. A sua perspectiva talvez tenha feito ele entender o tesouro que ele encontrou de outra maneira. Rayleigh diz aos Chapéus de Palha, quando Luffy revela que não quer governar nada como um verdadeiro Peaceman, que se eles encontrarem e chegarem na última ilha, eles deem uma boa olhada pelo mundo e que assim eles podem chegar a uma conclusão diferente do que os piratas Roger tiveram. Observando essa fala, sabemos que Rayleigh sabia que estava falando com o Joy Boy que Roger estava esperando e que o povo do século perdido também esperava. Ele sabe do destino do Luffy, tanto que quando Luffy se despede dele, ele diz, esse chapéu tá melhor em você do que nunca. Sua frase em Sabaldi provoca todos eles a verem o mundo que eles estão agora de uma maneira diferente da perspectiva que o Roger teve. Um mundo de tirania, prisão e trevas. Luffy, aonde botou os pés, teve que libertar os sonhos das pessoas e também o lugar onde elas moravam, o guerreiro da libertação, e por onde passou, foi esse lado do mundo que ele viu. Agora imaginem comigo a seguinte situação. Luffy consegue finalmente os 4 Road Poneglyphs, chega a Laugh Tale e tá na frente do tesouro One Piece. E tendo uma visão de mundo completamente diferente da do Roger, ele descobre que tudo que ele vivenciou era uma obra do destino e estava totalmente traçado até mesmo a data que ele chegou ali. Sinceramente, qual vocês acham que vai ser a reação do Luffy? Vocês acham de verdade que o Luffy vai rir igual o Roger? Vocês acham mesmo que Oda desenhou aquela página do Roger rindo só pra repetir com o Luffy depois? Vocês conhecem o Luffy do Chapéu de Palha e agora conhecem a história do Bran, assim como eu. Luffy provavelmente não vai aceitar isso e não vai rir como Roger por 2 motivos. Primeiro, é claro, o destino que tá traçado pra ele, e segundo, a opressão que o mundo de One Piece sofre. Quando descobrir o segredo da destruição do século perdido, ele vai ter muita raiva. Assim como Bran, a história de One Piece é a história do Monkey D. Luffy, o Chapéu de Palha, quebrando o destino que foi selado pra ele. É isso mesmo que eu tô dizendo. É por isso que mesmo Oda fazendo um enredo onde tudo é destinado pro Luffy, ele insiste em desenhar o protagonista da história afirmando que não quer absolutamente nada disso e sequer quer conquistar ou governar alguma coisa. Pensem sobre o mundo de One Piece. O mundo de One Piece é governado por Imu, mas mesmo vendo as barbaridades dos Tenryubitos, em nenhum momento eles odeiam a instituição do governo mundial. O mundo não tem ciência de que tá preso. Roger provavelmente riu porque Joy Boy deixou um tesouro engraçado contando a história de que um dia ele voltaria e realizaria o seu sonho.
sonho. E como o Joy Boy profetizou até o dia que isso aconteceria, com certeza seria muito engraçado pro Roger ver isso. Afinal, ele viu uma história trágica de alguém que perdeu o seu reino, mas que um dia voltaria no futuro. Mas pensem comigo, Joy Boy é aguardado pelos reinos e povos que nós conhecemos, como os reinos que têm algum poneglyph vermelho ou até como o povo de Kuma. Só que ele não é aguardado pelo mundo inteiro, e isso não é só porque o governo mundial apagou a história dele. Lembram-se da cena de Mocktal quando Luffy disse que queria o One Piece? Todos riram dele. Lembra-se de quando Noland falou que existia uma cidade de ouro? Todos riram e até o executaram por isso, porque ele era um mentiroso. Observem de novo a história do Bran. Ele contou um absurdo, um meteoro vai cair nesse prédio, e todos riram dele. Mesmo que aquele fosse os matar e fosse eminente, no fim, para todos eles era só um absurdo ou até uma piada daquele garoto. Quando as pessoas escutam o sonho do Luffy, isso inclui seus irmãos e os próprios Chapéus de Palha recentemente, todos caem na risada. Parece um sonho de uma criança maluca. E com Roger também aconteceu a mesma coisa. Mas por que quando Oden e Yamato escutaram isso, ficaram boquiabertos, e no caso de Yamato, até lágrimas caíram de seus olhos? Simples, Oden e Yamato sabiam que estavam presos, eles tinham ciência disso. A liberdade é o maior tesouro que eles poderiam alcançar. Alguém que é livre vê uma porta aberta apenas como uma passagem. Alguém que viveu preso vê aquilo como um sonho impossível. Joy Boy teve o sonho de libertar o mundo inteiro, foi traído por um governo e por uma união de 20 reinos, e o próprio mundo de One Piece, as pessoas do mundo devem tê-lo visto como um louco ou como um mentiroso, sendo apagado da história logo em seguida. Assim como foi com Noland, assim como foi com Roger, assim como está sendo com Luffy e como foi com Bran naquele one shot. De alguma forma, o tesouro One Piece é a capacidade de se comunicar com o mundo inteiro, e é por isso que Roger e Rayleigh chegaram cedo demais. Eles não poderiam usar aquilo naquele momento. A hora ainda não era chegada para usar aquilo. Como eu já disse em outros vídeos, o nome do tesouro One Piece, pelo menos como Barba Branca fala ele, é chamado no mangá como Hitotsunagi Daihiro, algo que se traduz para aquilo que tudo conecta em uma só coisa ou em uma só peça. Um tesouro que conecta um mundo inteiro em uma única coisa. O mundo inteiro provavelmente vai saber a existência do Imo no governo mundial, vai saber a existência do que era o tesouro e o que foi o Reino Antigo. E dessa vez, pelo menos dessa vez, eles vão acreditar que eles estão presos e vão acreditar no sonho do Joy Boy do passado e que no passado eles negaram. O mundo não sabe que tá preso, mas quando souber disso e quando o Luffy encontrar o tesouro, eles vão saber, conectando todos em uma peça. O que é o tesouro palpável que a gente vai encontrar, isso ainda não dá pra dizer com certeza, mas essa com certeza é a ideia que Oda quer passar com ele. Mas se tudo é destinado pro Luffy, ele não vai aceitar isso. Ele não quer uma viagem chata onde tudo estava pronto pra ele. Bran salvou a todos, mas ele que escreveu o próprio destino final dele. Ele não deixou acontecer o que Deus queria que acontecesse, mas ele fez isso com as próprias mãos. Por mais cômico que seja ele ter roubado uma caneta e mudado um destino, é uma metáfora perfeita pro final do que vai ser One Piece. É provável que graças às armas ancestrais e os poneglyphs deixados pelo século perdido, o que o Reino Antigo quer é tomar de volta o poder deles e que o seu antigo rei guerreiro retorne e que tome o trono, trazendo de volta o amanhecer daquele reino do passado. Só que vocês acham mesmo que é isso que o Luffy quer? Vocês acham que o Luffy quer um trono e um reino pra governar no mundo inteiro? Em Romance Dawn, independentemente das suas versões, o Peaceman é aquele que toma o que foi roubado de um inimigo, que só desejava o poder e quebra o seu sonho para manter a paz e a liberdade nos mares. Isso para que os próprios Peacemen encontrem a liberdade tão sonhada por eles. E claro, assim como vemos nessas histórias, eles sempre ainda envolvem a liberdade tirada das pessoas e dos seus reinos, deixando que as próprias pessoas decidam o seu próprio destino. E é isso que o Luffy sempre faz e sempre fez. Luffy quer que todos sejam livres como ele para que ele próprio possa ser livre. É isso que ele faz em todos os arcos do mangá escrito por Eiichiro Oda. O tal tesouro que foi chamado posteriormente de One Piece é aquilo que foi deixado pelo Reino Antigo para possibilitar o Joy Boy, que eles profetizaram, o entendimento da história deles e o poder para tomar de volta o mundo que eles perderam, fazendo o mundo agora acreditar na primeira história, no primeiro sonho do Joy Boy. E indiretamente, é isso que todos nós, leitores de One Piece, sem exceção, estamos esperando. A gente tá esperando exatamente isso, só que essa é a expectativa que o Oda vai quebrar no fim da história. Se você parar pra pensar, a gente tá esperando há tantos anos que o Luffy encontre o tesouro, se torne o rei dos piratas e liberte o mundo. Só que o Luffy não vai tomar nenhum trono de volta, certo? O que nós vemos juntos aqui nesse vídeo é que o tesouro que o Luffy almejava desde antes do mangá de One Piece existir era algo subjetivo. O tesouro era aquilo que significava a sua liberdade, a dos outros e aquilo que ele mais desejava proteger. Pra Luffy, ser o rei dos piratas é ser o homem com a maior liberdade dos mares. O tesouro One Piece pode dar esse título pra Luffy por si só? Com certeza o mundo vai considerar como tal, já que o Luffy alcançou o tesouro e, entre aspas, tomou o trono de rei dos piratas. Só que vocês acham que pro personagem Luffy só isso é suficiente? É óbvio que não.
Como o verdadeiro Peaceman, o que ele quer é dar liberdade para os outros e para ele próprio. Então não, o tesouro One Piece sozinho não é o verdadeiro tesouro do mangá. Sim, o tesouro que você tá querendo ver há mais de 20 anos de publicação não é o tesouro verdadeiro desse mangá, porque ele sozinho não pode tornar o Luffy o rei dos piratas que ele quer ser. O Luffy no final vai encontrá-lo, vamos entender a história do mundo, e é claro que o Luffy vai destruir o governo mundial. Mas assim como um Peaceman, e assim como ele próprio fez desde que saiu daquele bote no East Blue, o que ele vai fazer é dar às pessoas a escolha do que elas querem com a sua liberdade. Porque é isso que afinal de contas o Oda sempre fez o Luffy fazer. E tudo isso, somado ao enredo da história que é evidente que o Oda utilizou como base e que ele próprio chamou de obra-prima, chegamos à conclusão de que o final que o Luffy vai dar a essa história é diferente daquilo que o Reino Antigo projetou e destinou pra ele. Ele vai libertar o mundo como um Peaceman, e esse é o seu sonho e o seu desejo. Mas ele não vai sentar sobre nenhum trono que antes era destinado pra ele e vai quebrar esse destino completamente. Isso é a interpretação diferente que o Rayleigh esperava, e é isso que teremos. Ao invés do tesouro do Reino Antigo, o verdadeiro tesouro do Luffy será esse, o verdadeiro amanhecer. Olhando tudo em retrospectiva, temos uma linha do tempo que podemos até montar para entender tudo isso. No fim dos anos 90, Oda escreve os Romance Dawn com as ideias dos seus sonhos para um pirata. Anos seguintes, aquele jovem desenha diversos one-shots que futuramente seriam a base da sua grande história, entre atiradores, espadachins, monges e até mesmo destino. Esse destino é o que continua guiando o mangá de One Piece até vermos o seu final. Na contracapa do primeiro volume do mangá de One Piece, quando Oda havia realizado o seu sonho de ter seu mangá oficialmente publicado, ele deixa o seguinte comentário, abre aspas: "Antes de começar essa história de piratas, eu pesquisei muito sobre eles para ter uma referência, mas os antigos manuscritos não trazem registros dos piratas dos meus sonhos de infância. Parece que eles andaram tão entretidos com suas aventuras que nem pensaram em deixar os registros de seus feitos para a posteridade." Fecha aspas. Tudo isso que nós estamos lendo é o sonho de infância do Eiichiro Oda. O sonho de ser mangaka e de poder criar uma história de piratas que ele gostaria de ter ouvido quando criança, e que no fim conseguiu contar essa história para o mundo inteiro. A história de um garoto simples que queria ser livre e quebrar até mesmo o destino para fazer isso. Um pirata dos sonhos aos olhos daquele jovem aprendiz e desenhista. Essa é a nossa interpretação de tudo isso e espero que isso tenha divertido vocês. Afinal, é o que essa história é, como diz na música Sake de Binks. Um conto de risadas, sem fim e sem sentido nenhum. Bom, no fim desse vídeo eu queria fazer um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanham e que continuam nos acompanhando todo esse tempo. Esse canal é um sonho realizado pra nós e esse vídeo é quase como um agradecimento pra vocês e pra aqueles que sempre nos apoiaram. Mas em especial, eu queria deixar um agradecimento pras pessoas que sempre estiveram do nosso lado e estão com a gente todo dia apoiando a gente a crescer mais e mais aqui. E esse agradecimento é pros nossos ADMs que sempre estão com a gente e que alguns deles têm até um apelido meio engraçado. E eu tô falando do Brucão, do Pedro Pice, do Hélio, o Zeke, o Shankzão e também pro Sanjão, que desde o início também sempre teve do nosso lado. Eu sei que pra vocês podem ser um apelido muito engraçado, mas a gente queria deixar esse agradecimento pra eles. É com isso que eu encerro esse vídeo. Mais uma vez eu sou o Léo e muito obrigado por assistir até aqui. Valeu!